Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal, que nós falamos de teologia. Nosso foco é estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. E nessa série nós estamos falando sobre o Natal. Tivemos uma série aí de 4 aulas consecutivas falando sobre eventos relacionados ao Natal. E hoje nós vamos fechar. Hoje, no dia que nós celebramos o Natal, nós comemoramos o nascimento do menino Jesus. Nós vamos fechar com esse tema muito interessante que é o nascimento de Jesus. Qual que é o verdadeiro significado, qual que é o verdadeiro sentido do Natal para nós, tá bom? Vamos lá, vamos falar desse tema. Antes eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever, se não for inscrito, e compartilhar com seus amigos para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo também, tá? Então, na aula anterior, ontem, né, nós exploramos as raízes históricas do Natal, como a data de 25 de dezembro foi escolhida. Agora, nós vamos examinar o que realmente aconteceu no nascimento de Jesus, conforme descreve os evangelhos, e refletir por que nós celebramos o Natal. Mesmo sabendo que ele não nasceu nessa data, porque qual que é a verdadeira causa, a verdadeira motivação que nós celebramos o Natal. Então, agora nós vamos passar para você aqui a linha do tempo cronológica, como realmente aconteceu o Natal de Jesus. Quando você lê os relatos que acontecem, parece que algumas coisas houve erro, né? Ou estão duplicadas uma em cima da outra. Mas quando a gente passa a linha do tempo cronológica, você vai conseguir entender direitinho como se deu o nascimento de Jesus. Então vamos lá, vamos organizar. Então, vamos organizar os eventos relacionados ao nascimento de Jesus cronologicamente, conforme os evangelhos de Mateus e Lucas. Isso vai nos ajudar a visualizar toda a narrativa e entender como Deus agiu em cada detalhe para que Jesus pudesse nascer, vir ao mundo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, nós vamos começar com o anúncio, né, do anjo a Maria. Isso vai estar lá em Lucas capítulo 1, do versículo 26 ao 38. É quando o anjo vai lá anunciar a Maria que Maria estava grávida. Nós estudamos isso em aulas passadas, quando ele fala com ela que Isabel, a sua parente, já estava grávida há 6 meses. Lembra disso? Então ali é a primeira informação que nós vamos ter sobre o nascimento de Jesus. Né? É o anjo chegando e falando para Maria que ela estava grávida. O anjo Gabriel aparece a Maria em Nazaré, na Galiléia, anunciando que ela conceberia pelo Espírito Santo o Filho de Deus. Maria, provavelmente uma jovem entre 12 e 14 anos, respondeu com humildade e fé: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Nós também já estudamos isso. Depois disso, depois desse anúncio, o que a Bíblia vai nos informar acerca da linha cronológica foi agora o anúncio para a revelação para José. Quando José descobre que Maria estava grávida, né? Então José, ao descobrir que Maria estava grávida, pensou em abandoná-la secretamente. Mas o anjo do Senhor apareceu para ele em sonho, confirmando que a criança era do Espírito Santo e que deveria chamá-lo de Jesus, pois ele salvaria o povo dos seus pecados. Isso está lá em Mateus 1, 18 ao versículo 25. Tá? Essa vai ser a segunda parte da nossa linha cronológica. Continuando aqui, nós temos agora a visita para Isabel, né? Porque Maria ficou grávida, nós aprendemos o que aconteceu, como era a cidade de Maria, né? Maria estava desposada de José. José agora recebe a notícia por Maria, nós estudamos isso também, que ela estava grávida, pensa em deixá-la. No momento que ele recebe a confirmação do anjo de que o filho realmente foi gerado pelo Espírito Santo, eles tinham um problema na mão. Qual era o problema? A barriga ia começar a crescer.
a população daquela cidade e não ia ver muito bem, com muito bons olhos. Então, provavelmente, por causa disso, Maria vai para a casa de Isabel, né? Provavelmente ela fica ali até o casamento, até ela se casar com José. Por quê? Porque a barriga estaria crescendo. O texto vai nos falar, nós já estudamos sobre isso, que Maria ela vai apressadamente para a casa de Isabel. Então é a próxima parte, que vai estar lá em Lucas 1, 39 ao 56, nos conta essa história. Maria visita sua prima Isabel, que estava grávida de João Batista, e permaneceu com ela por cerca de 3 meses. Isabel, cheia do Espírito Santo, reconheceu o privilégio de Maria como mãe do Senhor, e Maria responde com um cântico conhecido como Magnificat. Nós também estudamos sobre isso. Depois desse evento, José casa com Maria, volta para Nazaré e chega o momento do censo feito pelo governador Quirino, que está registrado lá em Lucas 2, do 1 ao 5. Então, nesse censo, o imperador César Augusto decretou um censo obrigando José e Maria viajar de Nazaré para Belém, já que José pertencia à linhagem de Davi. A jornada era longa, cerca de 130 quilômetros, e Maria estava grávida nos últimos dias, enfrentando as dificuldades do caminho. Então, teoricamente, José não precisaria levar Maria com ele, tá? Porém, por causa da situação que Maria se encontrava, muito provavelmente, só por causa disso, José resolve levar Maria ali, né? E Maria vai, não que ela estava nos últimos dias, no sentido que já estava quase ganhando a criança, mas ela vai ali para Belém, e o texto vai nos informar que, estando em Belém, vai acontecer o dia do nascimento do menino Jesus. Então, depois disso, José e Maria chegam até Belém, e estando eles ali, você vai ver isso lá em Lucas 2, do 6 ao 7, chegam os dias de Maria ter a criança. Então, chegando a Belém, Maria e José não encontram lugar na hospedaria e ficam em um estábulo. Jesus ele nasce em condições humildes, foi envolto em faixas e colocado em uma manjedoura, uma alimentação para animais, simbolizando a sua humildade. Então eles chegam ali na casa dos seus parentes, eles não são bem recebidos, né? Ou seja, não tem lugar nos parentes para receber José e Maria, né? Então provavelmente eles não eram bem recebidos, a gente não sabe o motivo, né? Mas eles não são bem recebidos quando eles chegam ali. Então, eles são colocados num local para o lado de fora da casa, que aqui está falando como hospedaria, mas na verdade era o lado externo da casa, onde ficavam os animais daquela casa. E ali vai nascer o menino Jesus, né? Para o lado de fora da casa, um local que não era destinado para as pessoas, porque eles não foram bem recebidos dentro da casa dos seus parentes. Depois que nasce Jesus, nasce ali na manjedoura, no local que ficavam os animais, o próximo evento que vai acontecer é o quê? É a aparição do anjo aos pastores. Então, na noite em que nasce Jesus, naquele estábulo, naquele lugar que ficavam os animais, naquela noite, os pastores que estavam no campo próximo foram surpreendidos por um anjo que anunciou o nascimento do Salvador. Tá? Lembra que nós, na primeira aula, estudamos sobre quando Jesus nasceu, e a referência para nós do mês que Jesus nasceu foi exatamente os pastores estarem dormindo com as ovelhas por lá de fora, estarem passando a noite por lá de fora de suas casas com as ovelhas. Então Jesus nasceu, na mesma noite chega a informação, os anjos avisando os pastores. Uma multidão celestial apareceu louvando a Deus, dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra. Isso está lá em Lucas capítulo 2, do versículo 8 ao 20. Os pastores então foram até Belém
encontraram o bebê e compartilharam a mensagem que havia recebido, glorificando a Deus por tudo o que tinham visto e tinham ouvido. Depois desse evento, o próximo evento que a Bíblia vai nos relatar é a apresentação no templo, né? Então eles nascem, muita gente pensa que Jesus nasceu e já correu para o Egito. Não, Jesus nasceu, José continua em Belém, tá? José continua em Belém, e aí quando chega o dia de a criança ser apresentada no templo, José com Maria vai levar essa criança no templo. Isso é registrado em Lucas capítulo 2, no versículo 21 ao 40. Então, no 8º dia, Jesus foi circuncidado conforme a lei judaica ordenava e recebeu oficialmente o nome dado pelo anjo de Jesus. Após 40 dias, Maria e José foram ao templo para o rito também da purificação e de Maria e a consagração de Jesus, tá? Então, olha só, olha que interessante. Jesus não nasceu, eles fugiram correndo para o Egito, não. Eles permaneceram em Belém. Quem sabe José não tinha plano de começar uma nova vida em Belém, né? Ele era carpinteiro, então montar ali a sua empresa, a forma de sustentar eles ali. A gente não sabe se eles permaneceram na mesma casa aonde Jesus nasceu, ou se José comprou uma casa ali, se José conseguiu alguma casa. O que a Bíblia nos informa é que depois que Jesus nasceu, José e Maria ainda continuam morando em Belém por pelo menos 2 anos, tá bom? Por pelo menos 2 anos. Simeão e Ana, nesse período então, foram 2 figuras espirituais no templo, reconheceram, que eu coloquei errado, foram 2 figuras ou 2 pessoas que reconheceram Jesus como o Messias prometido. Simeão proclamou que ele seria luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel. Depois disso, mais ou menos 2 anos depois, cerca de 2 anos depois, os magos vão visitar o menino Jesus, tá bom? A gente imagina, geralmente nos presépios, que o nenenzinho lá, acabando de nascer, no lugar dos bichos, os bichos do lado e os reis chegando. Não, os magos chegam ali mais ou menos 2 anos depois. Ou seja, Jesus já tinha nascido, já estava hospedado em uma casa normal, e agora os magos vão chegar ali. Os magos, então, eles chegam do Oriente, provavelmente estudiosos da astronomia, astrologia, a gente já estudou sobre os magos. Eles foram guiados pela estrela de Belém até Jerusalém. Eles perguntaram ao rei Herodes sobre o rei dos judeus que havia nascido. Herodes, temendo uma ameaça ao seu trono, consultou os escribas e sacerdotes que indicaram Belém como local profetizado. A estrela guiou eles até a casa onde Jesus estava. Maria e José, onde estava Jesus, Maria e José, né? Esse evento pode ter ocorrido até 2 anos após o nascimento de Jesus, né? Então, mais ou menos 1 ano e pouquinho, 2 anos, porque depois que os magos tiveram Jesus, em Herodes, tem que ter o prazo dos magos chegarem até Belém, tem que ter o prazo de Herodes ter percebido que eles voltaram e não falaram nada com ele, para ele ter percebido e ordenar a matança das crianças de 2 anos e para baixo. Então foi quase 2 anos, pode ter sido 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, mais ou menos assim, tá? Que os magos vão visitar a Jesus. Depois desse evento, os magos levam então presentes simbólicos para Jesus, que foi ouro, incenso e mirra. Depois desse evento, quando Herodes ordena a matança, né, assim que os magos saem, aí vai acontecer a fuga para o Egito. Vai estar registrado em Mateus capítulo 2, do versículo 13 ao 15. Então, após a visita dos magos, um anjo advertiu José em sonho para fugir para o Egito,
pois Herodes planejava matar Jesus. Então Herodes, enfurecido por ter sido enganado pelos magos, ordenou a matança de todos os meninos de até 2 anos em Belém e nos seus arredores, o que ficou conhecido como o massacre dos inocentes. A fuga para o Egito cumpriu a profecia que estava lá em Oséias 11, versículo 1, onde diz: do Egito chamei o meu filho. Tá? E agora José, orientado por Jesus, pelo anjo, melhor dizendo, vai para o Egito. É quase impossível a gente saber onde a José, Maria e Jesus ficam no Egito. Por quê? Porque na época da invasão babilônica, né, na época de Daniel, quando o pessoal vai ser deportado para a Babilônia, antes de Nabucodonosor completar as 3 incursões em Jerusalém e levar o pessoal cativo, algumas pessoas de Israel fugiram para o Egito. Né? Naquele período já, algumas pessoas de Israel já fugiram para o Egito e foram habitar ali. Depois desse tempo, vai acontecer periodicamente alguns translados, vamos dizer assim, de pessoas saindo de Israel, a arqueologia mostra isso, e indo para o Egito. Então, no Egito, você vai ter várias informações, vários relatos de pessoas, de israelitas, habitando no Egito no período de Jesus, no período do nascimento de Jesus, né? Então, desde lá no início lá do Baixo Egito, que é a parte mais alta, até o Alto Egito, que é a parte mais baixa, você vai ter informações, registros de assentamentos israelitas ali. Então, nós não conseguimos saber se aquelas informações que nós temos foi de José e Maria ali, ou se foi desse pessoal que migrou durante esse período que eu te falei. Mas segundo a tradição, isso já a arqueologia não pode provar, José e Maria, nesse período, eles vão para a região da Alexandrina. Eles vão para a região de Alexandrina, onde eles ficam hospedados ali. Então a tradição hoje tem colocado ali estátuas, tem colocado igrejas, e de locais que eles acreditam que realmente José ficou hospedado, que a família ficou hospedada ali, tá bom? Então você vai encontrar várias informações, principalmente na região de Alexandrina, dizendo que foi realmente José, Maria e Jesus, menino Jesus, que ficaram hospedados ali. Mas, como eu falei, pode ter sido, mas pode não ter sido também, tá? Depois desse período, eles vão ficar ali alguns anos até a morte do rei Herodes, né? Até a morte do rei Herodes, algum tempo, não sabemos, até a morte do rei Herodes o Grande. Quando acontece a morte do rei Herodes, eles são orientados a retornar de novo para Israel. Então esse retorno está registrado lá em Mateus, capítulo 19, 2, versículo 19 ao 23. Após a morte de Herodes, um anjo informou a José que era seguro retornar. Em obediência, José levou Maria e Jesus para Nazaré, na Galileia, onde Jesus cresceu. Por quê? Porque você tinha um descendente direto de Herodes, agora governando a região de Belém. Então o anjo orienta que eles não vão para lá, mas que retornem para Jerusalém. Por isso José retorna não para Belém, mas para Jerusalém. Aí fica explicado a situação de que José, a princípio, ele pensava em estabelecer em Belém, mas por causa dessas
situações, ele vai para o Egito e agora orientado, ele volta novamente para Nazaré. E Jesus então agora ele é criado em Nazaré e não em Belém. Ele nasce em Belém, fica ali provavelmente 2 anos em Belém, vai para o Egito e quando ele volta do Egito, ele vem para Nazaré, onde ele vai morar ali e vai ser criado totalmente em Nazaré até ele sair dali com os seus aproximadamente 30 anos de idade, tá bom? Para a gente resumir a linha do tempo, ela ficaria assim, ó. Primeiro, o anúncio do nascimento a Maria, depois a revelação a José, terceiro, a visita a Isabel, quarto, o censo de Quirino, a viagem para Belém, quinto, o nascimento em um estábulo, sexto, o anúncio aos pastores e a visita ao menino Jesus, sétimo, a apresentação no templo, oitavo, a visita dos magos e a oferta dos 3 presentes, nono, a fuga para o Egito e décimo, o retorno e o estabelecimento em Nazaré. Então aqui nós temos um resumo, né, da linha do tempo para você entender mais ou menos cronologicamente como aconteceram os eventos relacionados ao nascimento de Jesus. Muito bem, por que nós celebramos o Natal no dia 25 de dezembro? Embora Jesus não tenha nascido nessa data, o Natal é uma celebração simbólica da encarnação de Jesus, e nós falamos bem isso aí na aula de ontem, né? O João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O foco está na mensagem da vinda de Jesus, não na exatidão da data. Ou seja, eles colocaram a data, o nosso foco é celebrar o nascimento de Jesus. Não literalmente se for dia 25 ou dia 26. A celebração da esperança, da luz, da salvação que trouxe Jesus ao mundo. É uma oportunidade para a gente refletir sobre o propósito da sua vinda e compartilhar o Evangelho. Então, celebrar o Natal para nós é celebrar a esperança. Celebrar o Natal é trazer luz e trazer a lembrança ao nascimento de Cristo. É trazer a lembrança de que um dia nós estávamos perdidos, de que um dia nós estávamos sem salvação, sem solução, mas que só nesse ato, nesse momento, é que ele veio para nascer no mundo, para nos dar luz, para trazer a salvação para a nossa vida. Então o foco é isso. É uma oportunidade que nós temos no Natal para quê? Para que possamos refletir sobre qual é o propósito da vinda de Jesus. E é uma oportunidade para a gente compartilhar o Evangelho, para a gente analisar se realmente nós temos feito, se as pessoas realmente têm entendido o verdadeiro sentido do Natal. E o Natal também, ele é amplamente celebrado, criando uma oportunidade para a gente falar de Jesus com contexto familiar para as pessoas. O Natal tem isso, mais de família, mais de união, mais de aconchego, né? Então, mesmo para quem não celebra o Natal é uma oportunidade para nós chegar para essas pessoas e anunciar o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado do Natal. Então, mensagem de amor, generosidade, paz, ressoa com o espírito natalino e aponta o quê? Aponta para Cristo. O Natal nos lembra do plano divino para a redenção da humanidade. Deus infinito tornou-se finito para habitar conosco e salvar-nos dos nossos pecados. Então o Natal nos lembra que Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele teve que enviar o seu Filho para nascer. O Natal nos lembra, como eu disse, que nós não tínhamos direito nenhum de estar lá. Nós não tínhamos direito nenhum de pensar em salvação. Nós não tínhamos direito nenhum de ser digno, ao menos de falar o nome de Deus. Mas o Natal nos lembra que o amor de Deus é tão grande por nós, que apesar de tudo que nós fazemos, mesmo assim, ele enviou seu Filho para poder morrer por nós e nos dar direito à salvação de novo. O Natal nos desafia. Por quê? Ao celebrarmos o Natal, eu tenho que ter em mente que eu celebro esse Natal, mas que o mundo, às vezes, ele entende errado o Natal.
Então, no Natal, eu devo evitar o consumismo e resgatar o verdadeiro sentido do Natal. Eu devo tornar essa celebração uma oportunidade de renovação espiritual, de adoração e de testemunho da palavra de Deus. Como conclusão, o Natal é mais do que uma data no calendário. É a celebração do maior presente que nós já recebemos, Jesus Cristo, que é o Deus conosco. O seu nascimento em humildade nos lembra que a verdadeira grandeza está no amor e na entrega. Nesse Natal, mesmo sabendo que ele não nasceu no dia 25 de dezembro, que nossos corações se enchem de gratidão e de esperança. Celebremos não apenas um evento histórico, mas a realidade viva de um Salvador que transformou o mundo e continua transformando a nossa vida. Que cada luz brilhando, que cada abraço compartilhado e cada gesto de amor seja um reflexo da luz de Cristo em nós. Que o Natal seja um tempo de renovação espiritual, onde proclamamos com nossas palavras e ações: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Que Deus te abençoe, que você viva um verdadeiro Natal no dia de hoje. O Natal onde você possa comemorar o nascimento de Jesus, que vai trazer amor, paz e alegria. Que a sua vida, a sua família possa ser repleta disso no dia de hoje. E os meus votos para você, que tenha amor, paz e alegria. Deus te abençoe, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro.